irmãos. Estamos aqui para mais uma devocional e pedindo ao Senhor que te abençoe e te guarde. Eu quero desde já te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, versículos conhecidíssimos, né? Do nosso dia a dia com Deus, ou pelo menos da maioria que nos assiste nessa noite. E eu quero que você abra comigo. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, por conta de alguns termos que eu achei muito interessantes no texto aqui, que vão nos fazer entender aquilo que Deus quer tratar conosco nesta noite. Então eu quero que você abra Abacuque 3, a partir do versículo 17, que nos diz assim: ainda que a figueira não produza frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra lida possa nesse momento ser exposta e alcance, Senhor, primeiramente o meu coração e depois o coração daqueles que nos assistem nesta noite, para que o teu nome seja exaltado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 3 de Abacuque é conhecido como o Salmo de Abacuque. É uma oração em forma de hino. E interessante que ele termina essa oração diferente do modo que ele caminha, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, acerca de alguns questionamentos. Ele é um profeta que leva alguns questionamentos a Deus, mas ele pode fazer isso por conta da sua intimidade e saber quem é o Deus que ele serve. E então ele vai terminar ele vai terminar o seu livro e vai terminar essa oração de uma maneira em que ele entende em quem efetivamente ele pode depositar a sua fé, sabendo em quem efetivamente o profeta tem crido. É interessante que ele termina e durante muito tempo eu olhava para esta oração e dizia a mim mesmo: difícil orar como Abacuque orou naqueles dias. Difícil colocar diante de Deus algumas circunstâncias e dizer assim: olha, ainda que a figueira não produza frutas, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, e ainda assim, né, que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, ainda assim darei graças ao Senhor. E durante muito tempo isso foi uma incógnita no meu coração. Para nós entendermos rapidamente o contexto da época, Judá vivia especificamente da sua produção agrícola, como por exemplo, né, através da produção de figos, uvas, azeitonas, também da criação de gados, ovelhas, né, cabras. E eu fico imaginando se todo aquele sustento material viesse a fracassar na minha vida, como eu me portaria diante das situações e principalmente diante de Deus. Mas Abacuque entende algo, irmãos, profundo em relação a Deus e a sua vivência, e eu quero conversar um pouco sobre isso com você. Ele sabia que apesar daquelas fontes de sustento naturais, como os figos, as uvas, as azeitonas, os animais poderiam ser fontes esgotáveis, poderiam ser fontes que viessem a falhar. Abacuque tem um entendimento tão profundo de que a fonte da qual
era a providência da sua vida, não eram somente as fontes naturais, mas era a fonte de todas aquelas fontes que era o próprio Deus. Essa natureza, ela poderia se esgotar, mas a fonte principal que sustentava a fonte natural, que eram as frutas, que eram ali as azeitonas, os animais, que era o próprio Deus, era a fonte que poderia sustentar o próprio Abacuque. E ele entende isto e deposita sua fé, e é como se algo então viesse a clarear diante dele, e ele entendesse o seguinte: ainda que essas coisas materiais venham a falhar, tanto para ele como por uma questão nacional, né? Porque provavelmente eles estavam debaixo de opressão de inimigos, porque quando ele fala essa questão de faltar ali o crescimento natural, né? Quando ele vislumbra, ele efetivamente, pelo que nós entendemos do texto, ele estava vivenciando, não era uma hipótese de que viesse a acontecer, de que aquilo ali estaria acontecendo nos dias de Abacuque. E ele então entende que a sua própria existência depende da fonte maior que é Deus. Isso é que faz Abacuque terminar a sua oração com uma oração de louvor a Deus, entendendo quem ele é. E aí então, eu quero caminhar com você sobre 4 coisas que Abacuque nos revela a respeito de Deus, algo que ele pôde alcançar além das coisas que o rodeava. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o versículo de número 18, porque Abacuque diz assim: mesmo assim, ou seja, mesmo diante daquelas situações que poderiam ser ruins, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus, o meu Salvador. A primeira coisa que Abacuque entende a respeito de Deus é que Deus é o seu Salvador. A Ele que se deve dar graças, pois Ele é o Deus da nossa salvação. Salvação não só do corpo, mas Abacuque entende que também Ele é o Salvador da sua alma. Mateus 10, 28, nós entendemos alguma coisa nesse sentido, porque o próprio Jesus vai nos dizer: não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então Abacuque nos traz uma revelação tão poderosa que ele entende o seguinte: o meu sustento primeiramente vem daquele que pode salvar não só o meu corpo, mas também a minha alma. Ele consegue fazer com que a sua visão, num patamar horizontal, se vire na posição vertical, e ele entenda que existe, ele vai entender que existe um Deus acima de todas as coisas e todas as circunstâncias. É a primeira coisa que nós entendemos com Abacuque: Deus da sua salvação. E quando nós entendemos que Deus é o Deus da nossa salvação, não só do nosso corpo, como também na nossa alma, nós entendemos o poder desse Deus ao qual nós podemos depositar a nossa fé, independente das circunstâncias, porque ele é o nosso Salvador. O profeta também nos revela que ele entende que Yahvé, além de ser o seu Salvador, é o Deus que lhe dá força. Olha o que diz o versículo 19: o Senhor Deus é a minha força. E talvez nos dias de hoje, ou nos tempos que temos vivido, talvez nos falte força, talvez as nossas pernas fiquem bambas, talvez o nosso coração venha a disparar diante de tantas notícias, mas Abacuque entende que Deus é a sua força. Abacuque encontra em Deus uma verdadeira fonte de força para caminhar, para continuar a sua caminhada. Salmo 46 também nos fala alguma coisa nesse sentido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus tem sido a sua força, Deus tem sido o seu motivador,
Deus tem sido o motor que faz com que você levante todos os dias, se não for que assim seja. Que Deus faça com que você tenha ânimo, que Deus faça com que você tenha esperança, que Deus seja efetivamente a sua força. Abacuque ainda continua a nos orientar a respeito de que Deus faz com que ele ande de forma firme, constante. E é interessante que ele traz aqui uma comparação. Diz assim: ele, o Senhor, né, torna o meu andar firme como de uma corça. E é interessante, eu fui pesquisar por que andar como uma corça. A corça é um animal conhecido pela sua velocidade e segurança com que corre em um terreno acidentado, ou seja, cheio de buracos, de pedras, sem pisar em falso. E o andar da corça é um andar de segurança, né? Em meio às dificuldades, em meio aos caminhos que podem nos levar a tropeçar, a forma com que a corça, né, com a firmeza com que a corça, então, ela anda, né, ela é conhecida pela sua segurança e velocidade, mesmo em terrenos acidentados. O nosso mundo ao qual nós vivemos é um terreno verdadeiramente acidentado pelo pecado, mas nós que estamos em Cristo temos o nosso andar firme como o da corça, não andar vacilante, mas andar e caminhar como daqueles que já venceram em Cristo Jesus. Mesmo diante das situações e circunstâncias, o nosso andar pode ser firme no Senhor, porque Ele nos faz andar em segurança. Em quarto lugar, o profeta Abacuque, apesar de toda a situação e circunstâncias, entende um quarto posicionamento a respeito de Deus. Ele, o Senhor, nos levará a lugares seguros. Salmo 23, 2, muito conhecido, vai nos dizer que o Senhor vai nos levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas, lugar de segurança, lugar de paz, lugar onde somente o Senhor pode nos conduzir. E o profeta vai falar de que este Deus também nos levará a lugares de segurança. Ele me leva para as montanhas onde estarei seguro, porque nos tempos bíblicos ocupar as montanhas ou estar num topo, ou estar num lugar de posição elevada significava um privilégio por conta da sua visão, né? Por conta da sua proteção. Estar numa montanha significava estar seguro. E o Senhor Deus, com certeza, tem sido a nossa montanha, o nosso ponto de segurança e o nosso ponto onde também nós podemos nos guardar e resguardar das coisas que têm nos acontecido. Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Então, nós temos esses 4 pontos ao qual o profeta Abacuque nos aponta. O Senhor, Ele é o nosso Salvador. O Senhor, Ele é a nossa força. Ele é o qual nos faz andar firmes. E é aquele que nos leva a lugares seguros. Então, eu tenho 4 colocações para você, para a gente terminar esse momento de meditação. Tenha o Senhor como Salvador da sua vida. Seja esse o principal motivo da sua fé. Seja esse o principal motivo da sua fé. Não as coisas que estão ao nosso redor, mas aquilo que o Senhor já fez por mim e por você na cruz do Calvário. Tenha as suas forças renovadas no Senhor, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de amor, de força, de bondade, de salvação, de tantas outras coisas que podemos encontrar no Senhor. Seja a sua força o Senhor. Tenha o seu andar firme na fé, não tenha o seu andar vacilante.
ande de cabeça erguida, porque os nossos pecados já foram perdoados, o nosso futuro já está garantido nas mãos do Senhor. Então não há por que andar vacilante, temos que andar firmes na fé, porque Ele nos faz andar mesmo em terrenos acidentados, com os pés firmes, de forma que não vacile nem um passo sequer nosso. Tenha segurança no pastor de nossas almas, porque Ele nos faz andar em lugares altos, acima de todas as situações e problemas. Então que você, assim como Abacuque, assim como eu, possamos entender a grandeza desse Deus, a força desse Deus, para que possamos nos manter firmes, porque algo melhor está por vir, não neste mundo, mas no mundo onde nós estaremos com Ele para sempre, onde não haverá choro, onde não haverá falta, onde não haverá dor, porque lá Ele enxugará de nós toda lágrima, e nós poderemos viver na presença do Senhor, louvando, adorando e bendizendo ao Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esses momentos que temos vivido. Esteja firme no Senhor, em nome de Jesus. Um abraço.